todos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor que está em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ver o que é que o Senhor quer falar conosco. Você está sentindo a presença do Senhor? Ele está aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, se você já achou, em 2 Reis capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão o que, irmão? Uma botija de quê? Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, e não poucos. Amém? Baixa a tua cabeça, feche seus olhos. Fala com o Senhor nessa noite. Pede a Ele para revelar a sua palavra aos nossos corações, e que Ele continue falando conosco, porque desde que chegamos aqui nós sentimos a sua presença. Pai, no nome de Jesus nós queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez, e queremos colocar a tua palavra, Senhor. O Senhor vela pela sua palavra. Então eu te peço nessa noite, Pai, revela aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor está presente neste lugar. Toma a tua igreja, o teu povo, Pai, e continua falando aos seus corações, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmão, o Senhor tem um tema que diz assim: o pouco nas nossas mãos é só o pouco. Diga assim: o pouco nas nossas mãos é só o pouco. Mas o pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. Diga assim: mas o pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. Dá um sorriso para o teu irmão. Dá um sorriso para ele. Está aqui o pastor Lucas. Glória a Deus. Dá um sorriso para o teu irmão. Meu irmão, olha, eu disse: pastor Lucas, sabe por quê? Eu fui repreendida pelo Senhor e eu só faço o que Deus manda. Eu não faço nada para agradar ninguém, só quando o Senhor manda. E eu estava ali sentada numa quarta-feira dessa, e vou dizer novamente, o pastor Lucas passou por mim, ele sempre fala comigo, pega na minha mão: paz, pastora. Aí eu digo: paz, meu filho. Aí o Espírito Santo chegou para mim e disse: paz, pastor Lucas. Eu digo: eita Deus. Ele me repreendeu na hora. E ele nunca me repreendeu. Sempre falei com o Lucas. Sempre: paz, meu filho, paz, meu filho. Mas nesse dia, o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. A gente não entende, mas ele sabe todas as coisas. Amém? Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele, bem bonito. Abre um sorriso. Pastora, mas também abre assim mesmo, meu irmão. Dá um sorriso. Mostra que você está feliz em ver o teu irmão nessa noite. Agora olha para ele, dentro dos olhos dele, e diz assim: o pouco nas nossas mãos é só o pouco, mas o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o profeta Eliseu multiplicando o azeite de uma viúva pobre.
Olha, vamos viajar na palavra nessa noite. O marido dela morre. Mas ele deixa uma dívida praticamente impagável. O marido daquela viúva era um homem de Deus, porque ela fala aqui, dizendo: meu marido, teu servo. Então ele era um homem de Deus. O marido daquela viúva era um homem de Deus. Mesmo ele sendo um homem de Deus, ele foi descuidado em suas finanças e colocando a sua família em perigo. Muitas vezes a decisão que é o cabeça da casa toma uma decisão muitas vezes errada e deixa a família em perigo. Aí a gente viaja lá no livro de Ruth. Lá no livro de Ruth fala no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, que um homem de Belém de Judá sai da sua terra porque houve uma fome. Ele toma uma decisão precipitada e sai daquela terra e vai para a terra de Moabe, uma terra de homem sem lei. E ele chega nessa terra para fugir da fome, mas diz a palavra do Senhor que Elimeleque morre. E fica só sua esposa com seus 2 filhos. Tomou uma decisão errada. O que aconteceu com esse homem que morreu? Ele deixou uma dívida. Para quem pagar? A esposa, que não tinha condição. A dívida era tão alta que os credores, aqueles que o homem devia dinheiro, estava indo tomar os seus 2 filhos. Você pode imaginar isso? Você que é mãe e pai. Era uma situação de extrema urgência. Imagine o desespero daquela mulher. Olha para um lado, não tem saída. Vai para outro, não tem saída. Ela não tinha condição. Ela tinha que arrumar o dinheiro, porque ela precisava pagar. Ou senão, ela nunca mais ia ver os seus filhos. Você que é mãe, você que é pai, você já imaginou isso? Às vezes a gente lê a Bíblia de qualquer jeito e não medita nela, não viaja, não se coloca no lugar daquela pessoa. Mas o importante é que ela faz algo que nós precisamos fazer. Foi nessa hora que ela tomou a decisão de clamar ao profeta Eliseu. A primeira coisa que a gente tem que fazer é clamar ao Senhor. Nós precisamos buscar a Deus nos momentos de dificuldade. Muitas vezes nós questionamos: Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que o Senhor permitiu isso? Porque a gente só sabe reclamar. A gente só sabe falar mal quando estamos passando pelo momento difícil. E nós não lembramos no que Deus fez na nossa vida um dia. Ele não mudou. Ele continua sendo. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo.
Nos momentos de dificuldade na sua vida, pare de tentar resolver na força do seu braço. Corra logo para Jesus e busque logo a Deus. Clame logo pela sua misericórdia. Pare de perder tempo achando que você pode, achando que o seu braço forte pode, porque não pode. Muitas vezes perdemos grandes oportunidades de ver o favor de Deus sobre a nossa vida. Um dia desse, estávamos no culto de jovem, e Deus me falou para eu falar com o jovem, e eu fui lá, eu disse: olha, Deus manda te dizer que está abrindo uma porta de emprego para você. Isso no sábado. Quando foi na segunda, Deus abre uma porta para aquele jovem. Glória a Deus, é? Deus, Ele é fiel. Recebo uma mensagem do jovem. Não foi eu nem que vi, quem viu foi meu filho. Pastora, Deus abriu uma porta. E eu disse, quando meu filho disse, eu disse: glória a Deus. Espera aí, manhã, deixa eu falar o restante. Ele disse: mas não vai dar, porque é lá embaixo no centro. Eu vou largar de 5 horas da tarde e não vai dar tempo eu chegar na igreja. Eu disse: oh Jesus, que maravilha, o irmão quer estar na igreja. Cadê o jovem? Chegou domingo, cadê o jovem? Que vocês não conhecem. Como é que diz, pastora Alice? Mas Deus foi fiel. Você ia largar 5 horas, pegar um ônibus, não dá tempo, a igreja começa de 7h30, só no domingo que é 7 horas. Mas chegou o domingo, procurei o jovem, a igreja não é tão grande, né? E aqui mesmo a gente vê todo mundo. Cadê o jovem? Mas o Senhor é fiel, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Pode descansar, porque o que Ele falar com você, Ele vai cumprir, seja o dia, a hora, seja o que for. Caleb, ele recebeu uma promessa de Deus. Ele era mais novo, 40 anos. Mas quando ele recebeu a promessa que veio até a sua mão, ele já estava com 80 e poucos anos. Mas ele disse: eu tenho a mesma força de antes, o mesmo ânimo de antes. Que a bênção, quando chega, não é para você prostrar, é para você se alegrar. Esse é o nosso Deus. Deus usa o que nós temos nas mãos. Uma coisa interessante que aconteceu nessa história foi que Eliseu perguntou para a viúva, antes de operar o milagre: o que tem em casa? Está lá no versículo 2. O que tem em casa? Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem? Não tem? Nada. Depois ela lembra que tem o quê? Senão uma botija de azeite. Mas perceba que no começo ela disse que não tinha nada. Aí quando chega na hora da oferta, a gente diz assim: queria tanto ofertar, eu não tenho nada. E tem. Mas pastor, olha, Deus sabe, porque eu vou sair daqui com fome e eu preciso encontrar alguma coisinha para eu comer. Vai morrer para chegar em casa? Mas depois ela responde dizendo que tinha um pouco
de azeite, meu irmão, preste atenção. Preste atenção. Para você ser abençoado, você precisa ouvir. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo e ouvir a. Se você começa a olhar para o seu irmão, conversa de um lado, você está dizendo, não estou nem aí para a palavra. Mas depois ela responde dizendo que tinha um pouco de azeite. Ela olhou para o que ela não tinha. Primeiro, ela olhou para o que ela não tinha. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu queria tanto ajudar a obra. Quantas vezes a pastora disse que quer comprar este lugar? Eita, a pastora diz, mas eu não tenho condição. Nós vamos falar sobre a multiplicação. E já começamos a falar. Ela olhou para o que ela não tinha. Só depois ela tentou de que tinha alguma coisa. Quantas vezes nós também agimos dessa maneira? Quantas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós não temos, ao invés de focarmos naquilo que nós já temos. Se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Se eu tivesse isso, as coisas iriam acontecer. Por mais que seja pouco que você tem hoje, já é o suficiente para Deus operar o milagre. Olha para o teu irmão, dá aquele sorriso bem bonito para ele. Diga assim, por mais que seja pouco. Diga com fé, meu irmão. Abra a boca, meu irmão. Diga assim, por mais que seja pouco que você tem hoje, é o suficiente para Deus operar o milagre. Aleluia! Aplauda Ele. Glória a Deus. O exemplo prático disso está em João capítulo 6, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus durante a multiplicação. Ele mandou os discípulos procurar se tinha alguém com alguma coisa. E aparece os discípulos dizendo o quê? Achamos um menino que só tem o quê? 5 pães e 2. Aquilo não dava nem para alimentar os discípulos. Porque eram 12 com Jesus 13. Como era que dava para alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas? Meu irmão, nosso Deus ainda opera. Aquilo aos nossos olhos não dava. Mas o interessante que os discípulos trazem e o Senhor apresenta a Deus. Sabe o que acontece? Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele e diz assim: você sabe o que acontece? Se eu der um grito, vocês gritam daí. Se eu falar baixinho, vocês falam baixinho. Eu disse: Senhor, não me deixa gritar hoje. Não deixa eu falar alto. Toda vez que eu quero pregar, eu digo: Senhor, não me deixa falar alto. Meu Deus, mas não tem, né, irmã Gênia, né? Não tem jeito. Aí o que aconteceu? Pergunta ao teu irmão: sabe o que aconteceu? Deus usou pouco para operar o milagre. Oh, glória! Aí o Senhor levanta, apresenta ao Senhor, dentro do cesto, 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos ficam sem entender, porque ele diz assim: agora distribua. E os discípulos, quem sabe, ficam, mas obedecem. E eles começam a distribuir. Enquanto eles estavam todos sentados, quase 5.000 homens, diz a palavra de Deus. Eles sentados e os discípulos começaram a passar o pão.
Quanto mais tirava um pão, vinha outro. Começou a passar o peixe. Quanto mais tirava um peixe, vinha outro. E os discípulos começaram a ver que algo estava diferente naquele lugar. E começou a passar, e começou a passar. E quanto mais passava, mais se multiplicava o pão e o peixe. Porque o meu Deus é Deus de multiplicação. E sabe o que aconteceu? Quando terminou todo mundo, todos estavam saciados. Todos estavam cheios. Diga assim, cheios. E diz a palavra do Senhor que ainda sobraram 12 cestos. Como é isso, pastor? É o meu Deus e o teu Deus. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: o nosso Deus é Deus de multiplicação. E essa multiplicação ainda Ele faz sobrar. Glória a Deus, glorifica Ele, meu irmão. Perceba, ela primeiro disse não tinha nada. Depois ela disse que tinha um pouco de azeite. Agora é o caminho do milagre. Eu não vou demorar muito porque tem algo para fazer. Agora é o caminho do milagre. O profeta diz: vai entre os teus vizinhos, pede vasos, não poucos. E ela sai com seus 2 filhos, acredito, de porta em porta, batendo na porta. E as pessoas davam, porque na certa aquela mulher era uma boa vizinha. Se você é um bom vizinho, se você gosta de ajudar, você é bem visto. Porque você precisa mostrar que você é crente. Pastora, é o seu testemunho de servos de Deus tem que fazer a diferença onde você mora. Agora, se você passa e não fala com ninguém, meu irmão, quando você precisar, Olha, meu irmão, nós estamos falando aqui da multiplicação. Eu vou contar uma história para você que é só para quem crê. Vi um testemunho de um pastor e eu nunca esqueci desse testemunho. Ele disse que tinha um irmão que se converteu, ele, sua esposa e os seus filhos. Eu não saí da palavra. Ele, sua esposa e seus filhos. E eles vinham para a igreja, sabe de quê? De carroça. Pastor, eles não tinham vergonha? Não, eles só tinham aquilo. Na certa moravam longe. E era fiel ao Senhor. Vivia na casa do Senhor com a sua esposa e seus filhos. Era dizimista fiel da casa do Senhor. Ofertante. Era uma pessoa que era dedicada à casa de Deus. E quando terminava o culto, eles iam embora de carroça. Mas uma vez, ele passa pela rua e tem um cartaz no poste. Diz assim: carro, R$1. Preste atenção. Carro, R$1. E ele passa e pega aquele cartaz. As pessoas passavam na rua e achavam que era uma brincadeira e zombavam. Ah, isso é uma brincadeira. Mas aquele homem pega o cartaz e vai para a igreja, porque ele estava a caminho da igreja. E quando ele chega na igreja, ele apresenta ao Senhor. E até mesmo ele achava que era uma coisa, uma brincadeira. Mas mesmo assim ele apresentou. No outro dia ele liga, porque lá tem um número. Ele liga para uma pessoa que atende, e era uma mulher. E ele disse: minha senhora, eu peguei um cartaz que dizia carro R$1. Mas eu quero dizer para a senhora, eu sou um homem de Deus. E eu não quero que a senhora minta para mim. Que isso não seja uma brincadeira. E ela disse: meu senhor, venha na minha casa. E ele foi. Ela deu o endereço e ele foi.
E quando ele chegou lá, bateu na porta, uma casa bem bonita, grande. Ela abriu a porta e ele se apresentou. E ela disse: olha, vem aqui na garagem. E ele, quando chega na garagem, muitos carros, porque aquela mulher era rica, tinha condição. E tinha um carro que tinha uma capa cobrindo aquele carro. E ela disse assim: você tem R$1? Ele disse: eu tenho. E ela disse: peraí, está vendo essa capa que está cobrindo o carro? Ele disse: tô. Ela tira a capa. E o carro era novo. E ela disse a ele: é esse carro. E ele disse: mas minha senhora, não brinque comigo. Eu disse à senhora que eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa respeitada. Não faça isso comigo, essa brincadeira. Ela disse: eu vou contar uma história deste carro. Ela disse: olha, meu marido tinha um amante, e eu não sabia. E ele morreu. E a amante sabia que ele tinha comprado esse carro. E foi para a justiça e me botou na justiça. E quando cheguei lá, o juiz me deu direito, porque eu era casada com ele. E eu disse que esse carro não seria nem meu, nem dela. Se o senhor tiver R$1, me dê, porque o carro agora é seu. E ele deu o R$1. E ela disse: aqui está a chave do carro e o documento do carro. O meu Deus é Deus de coisa sobrenatural. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele e diz assim: você tem coragem para viver o sobrenatural de Deus? Ela entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Tem sonhos que Deus lhe dá, tem promessa que Deus lhe dá, mas não é para você contar a ninguém. Às vezes a gente tem uma boca, né? Queremos contar, porque a gente se alegra tanto com aquilo que a gente quer contar. A pastora sabe dos sonhos que eu tenho, mas eu conto a ela. A gente quer contar. Por que eu conto a ela? Porque ela ora por mim. E eu sei que ela tem cada vez mais querendo me abençoar. São uns 20 anos aqui. Irmãos, você precisa viver esse sobrenatural de Deus. Fica calado. Pastora, mas é uma alegria tão grande que eu quero contar para um e para outro. Meu irmão, conta. Porque na tua frente ele está dizendo que bom, mas o coração está dizendo: você não vai conseguir nada. Tem coisa que Deus diz assim: é para você ficar calado. Os sonhos, o projeto, eu estou te dando, mas é para você calar. E o profeta manda que ela entre, fecha a porta, e ela entra em casa com seus 2 filhos, e fecha a porta. Ela fecha a porta, e ela coloca os vasos vazios sobre o chão. Eita, é agora. E começa a derramar o azeite. Começa a derramar o azeite, e de repente ela percebe que ainda tem azeite. E ela vai derramando o azeite no vaso, e o azeite está se multiplicando. Quem sabe os filhos perguntam: o que é isso, mamãe? Ainda tem azeite? Ela diz: ainda tem azeite, ainda tem vaso. E ele diz: tem vaso, mamãe. E o azeite não para de jorrar. E de repente ela começa a dizer: traz mais vaso. E os filhos dizem: não tem mais vaso. E o azeite escuta a voz e para de derramar. Agora chegou a hora do ensinamento de Deus para aquela mulher. Ela vai novamente ao profeta.
E ele diz para ela: pega todo aquilo, os vasos que está cheio de azeite e vende. Eliseu dá uma direção, dá um recurso para aquela mulher. Eliseu deu uma direção de iniciar o recurso dado por Deus. E ela paga toda a sua dívida. E a palavra de Deus diz que ela paga todas as suas. E ainda sobra. E agora aquela mulher que era pobre está rica. Pagou tudo que o marido tinha deixado. E ainda sobrou e não foi pouco. A conclusão disso: quantos vasos nós temos aqui nessa noite? Para que Ele possa fazer a multiplicação. Quantos vasos nessa noite nós temos para que Ele possa derramar o seu azeite? Hoje é noite de multiplicação. Hoje é noite que o Senhor trouxe para mostrar a você que Ele é poderoso para multiplicar e ainda para sobrar. Eu quero agora, já estou terminando, meu irmão, que você se coloque de pé. Você ouviu esta palavra? Essa palavra é só para quem crê. Você ouviu em João, lá em João, que fala que ainda sobraram 12 cestos. E você ouve que o Senhor fez sobrar ainda para a mulher e os seus filhos. Olha, eu estava em casa hoje, eram umas 6 horas, eu não vou dizer quem foi, mas eu estava em casa hoje. Eu tentei me deitar, mas a cabeça, quando a gente está para pregar, é muita coisa que vem, muita coisa. Você levanta para escrever e é uma coisa, né? Mas o Senhor me disse hoje: diz o meu servo que eu estou entregando isso e isso na mão dele. E eu estava ali, meu irmão, e o meu coração, eu disse: Senhor, só vou dizer depois de uma mensagem. Mas o Senhor disse: você não vai subir enquanto você não entregar a Ele. E eu tive que sair do meu lugar e entregar ao meu irmão aquilo que ele mandou da parte dele. E o meu irmão diz: foi confirmação de Deus. Deus é fiel, meu irmão. Olha, eu vou fazer algo aqui nessa noite, só para quem crê. Quem crê na multiplicação? Você pode dizer: mas eu não tenho nada. Você tem. Pastor, eu ganho só um salário. Deus vai multiplicar. Pastor, o meu patrão não quer aumentar. O Senhor vai fazer ele aumentar. Vai multiplicar. Pastor, meu patrão é tão difícil. Meu irmão, você não conhece um Deus poderoso, não? Que pode fazer todas as coisas. Pastor, eu estou desempregado. Deus está aqui para abençoar a tua vida, para abrir porta. Não tinha saída para aquela mulher, de um lado e do outro não tinha saída, mas o Senhor abriu uma porta onde não tinha porta. Nosso Deus é esse Deus de multiplicação. Ele pega aquele pouco que você acha que é pouco e multiplica. Você que está aqui nessa